Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. E uma das vacinas mais promissoras contra a Covid-19, a de Oxford, suspendeu testes em todo o mundo, incluindo o Brasil, porque um dos voluntários teve uma reação adversa ao processo de imunização. Uma vez que tenha uma vacina que já esteja no mercado, que seja segura e eficaz, porque você tem que ter as duas coisas, né, que essa vacina possa estar disponível para todos os países. A Rede Brasileira de Laboratórios DASA anunciou uma parceria com a empresa americana Covax para testar uma nova vacina contra a Covid-19 no Brasil. A vacina russa, que está trazendo muita polêmica desde que veio ao mundo, por assim dizer, foi anunciada pelo presidente, por Vladimir Putin, registrada como a primeira vacina, mas está em fase de testes. Em Genebra, na Suíça, a Organização Mundial da Saúde falou que não vai endossar uma vacina que não seja segura ou eficaz. Gente, está na hora de fazer um balanço sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19. Nos últimos dias, nós vimos muitas atualizações sobre resultados aí de testes em humanos, avanços e, infelizmente, retrocessos também. Infelizmente, num primeiro momento, mas a gente explica o porquê dessa ressalva. Então, para a gente se situar nessa corrida aí pela vacina contra o novo coronavírus, eu recebo de volta aqui no Item Mais a médica pediatra Isabela Balalé. A Isabela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e ela integra o Programa Nacional de Imunizações e tem uma grande experiência em campanhas educativas e de comunicação sobre vacinas. Isabela, muito bem-vinda de volta, é um prazer te receber de novo. Só para todo mundo lembrar, a última vez em que a gente conversou foi em agosto, mas muita coisa já aconteceu de lá para cá, né? Bem-vinda, tá? Obrigada de novo por me incluir aqui com você. Nossa, parece tanto tempo e foi só agosto, né? Outro dia. O tempo tá muito difícil da gente acompanhar. Muito doido, né? A palavra, vamos falar, é essa mesmo. Tá doido demais. Haja estômago e cabeça para aguentar. E coração e o que quiser para aguentar 24 horas em plena pandemia em qualquer lugar do mundo. Mas vamos lá. O que deixou todo mundo preocupado, Isabela, foi um belo balde de água fria, né? Que veio aí sobre a vacina da Universidade de Oxford, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca. Segundo os pesquisadores, a gente sempre faz essas ressalvas para todo mundo entender os porquês. Segundo os pesquisadores, então, foram registradas as tais reações adversas sérias. Então, minha primeira pergunta para você, Isabela, qual o significado exato dessa suspensão? Dá para dizer que está tudo na estaca zero? Então, Monalisa, graças a Deus não é isso. E tem uma coisa assim que eu sou muito cuidadosa com a palavra que a gente usa. Você falou reações adversas, é normal as pessoas dizerem isso. Tem gente que está falando efeitos adversos. Então, reações e efeitos, a gente já parte do princípio que está relacionado com a vacina ou com o medicamento. O que a gente teve é um evento adverso. O que é um evento adverso? Vacina, mais do que medicamento, o evento adverso, ele é muito vigiado, que a gente chama de farmacovigilância, mesmo para as vacinas que já estão aí na rotina, principalmente quando a gente está numa pesquisa, aí seja de medicamento ou de vacina. Porque a vacina, você pode ver que todos os mitos relacionados à vacina, à segurança da vacina, estão relacionados, todos, mas a grande maioria, relacionados a doenças raras, como, por exemplo, falar que causa o autismo, que causa doença autoimune, que são doenças raras e que não avisam que vão chegar, né? Quando chegam, chegam. E se elas aparecerem com uma relação temporal com a vacina, é natural, eu entendo, que as pessoas entendam que isso foi causado pela vacina. É um grande desafio. Por isso que mesmo na prática, no dia a dia, cada vez que a gente tem um evento adverso, assim, uma doença rara que surge, etc. e tal, é fundamental, está na base dessa segurança, a investigação do caso, para a gente poder dizer, olha, não, realmente você tem essa e essa doença e isso não está relacionado à vacina, foi uma relação temporal e não causal. E foi isso que aconteceu durante esse estudo. Esse indivíduo apresentou uma mielite, né? E não dá para seguir aplicando a vacina em voluntários sem ter a certeza
que não foi a vacina. Muito provável que não tenha sido a vacina. Tomara não tenha sido a vacina. Mas o que chega para as pessoas foi suspenso porque teve uma reação adversa. Até porque a gente não entende dessas coisas, né? Quando você traz aqui de uma maneira tão didática, tão clara, a relevância da nomenclatura correta para uma situação real, que precisa ser compreendida pela humanidade, isso ajuda demais. Mas nós, seres que estamos ao largo da ciência, a gente não tem esse conhecimento. Por isso que a gente fica tremendo pensando, meu Deus, e agora? Confio ou não confio? O que acontece? Se essa que tem o carimbo ali de Oxford. Tá, assim, imagina a russa, imagina a chinesa. Não é o que eu penso, é o que eu ouvi por aí e li por aí. Mas vamos lá. Isabela, em junho, né, a gente fez um episódio aqui dando um panorama da corrida pela vacina. A situação era mais ou menos a seguinte, vamos lá. 141 vacinas em desenvolvimento cadastradas na Organização Mundial da Saúde. Dessas, 13 já estavam ali naquela fase de testes em humanos. Agora, em setembro, já são 179 pesquisas de vacinas cadastradas e 34 em testes clínicos. Mas de todas essas, 9 estão mais avançadas, vamos dizer assim, na tal fase 3, que envolve, né, uma grande quantidade de pessoas. A tendência é que esses números continuem a crescer, Isabela? É fantástico, né? Até eu me espanto com tantas novas pesquisas sendo iniciadas. Acho que a tendência, sim, é cada vez mais centros de pesquisa buscando uma vacina, porque a gente vê mais de 170 vacinas em pesquisa, a gente tem que entender que boa parte delas vão se perder no caminho. A gente tem aí no normal, pelo menos 10% que não chegam ao sucesso e que, enfim, a pesquisa é abandonada. Ou então o pesquisador passa para uma nova possibilidade, uma nova tecnologia, etc. e tal. Então, eu acho que a tendência é essa, dada a situação, né, de urgência, uma doença grave que não vai largar a gente tão cedo, mas a gente não tem que se assustar com isso, né, e nem achar que... Eu percebo que as pessoas estão esperando que a vacina chegue amanhã, depois da manhã. Não, pesquisa demora, e não vai ser, por mais que esteja sendo acelerada, e a parte acelerada é muito mais a burocrática do que a ciência, a ciência não vai ser acelerada. Você me deu o gancho para a próxima pergunta, que parece meio catastrofista, mas não é, tá? Tô dizendo tudo que a gente tá lendo aí, ouvindo, e precisamos da voz do equilíbrio para nos ajudar a entender. A gente pode pensar que mais para frente, nos próximos dias ou semanas, mais testes serão suspensos, igual ao que aconteceu com essas pesquisas aí da Inglaterra, da Universidade de Oxford? Você quer dizer mais testes de outras vacinas, né? Isso. Então, assim, o fato de ter acontecido com a vacina de Oxford não quer dizer que vai acontecer com outra vacina. Mas, durante as pesquisas, seja de medicamento ou vacina, é normal que eventos adversos graves, né, como eu já falei, uma doença que se manifestou relacionada com o tempo, né, a relação temporal com a aplicação da vacina, se isso acontecer, ela vai ser suspensa temporariamente, até que avalie, etc. e tal. Isso não é raro acontecer em pesquisa, então pode acontecer com qualquer uma delas. Essa urgência toda mundial, óbvio, né, que tá todo mundo esperando e querendo demais a vacina, é natural, e parece que esses tempos modernos, a urgência é mais latente ainda, mas a urgência pela vacina, ela é meio perigosa. A gente pode levar em consideração um tal receio de que etapas em alguns países de pesquisas possam ser queimadas, vamos dizer assim. Tem muita gente dizendo isso em relação a outras vacinas. Ou é bobagem isso que eu acabei de pontuar, Isabela? Veja bem, até aquelas vacinas que todo mundo teme porque é de um país ou de outro, é de um partido ou é de outro, tem que ter a tranquilidade que, assim, por trás de todas essas vacinas existem pesquisadores sérios, existe uma equipe séria que não vai pular etapas. Agora, o que estão fazendo com a vacina, né, a comunicação de vai chegar amanhã, já comprei não sei quantas,
etc. e tal, que dá a impressão para a população, obviamente, de que, nossa, amanhã vão botar só porque fulano quer. Então, isso não vai acontecer, pelo menos não num país como o nosso. Eu confio na Anvisa e tenho certeza que a Anvisa não vai licenciar nem para teste uma vacina sem olhar os resultados. Você falou algo que eu não diria, mas já que você falou, eu vou perguntar. Quem pensa que vacina tem partido, você fala o quê, Isabela? A gente vê muita discussão política, né? Assim, Sim. não da ciência, mas essa daqui vai dar certo, aquela ali não funciona. Não estou falando só no país, não, internacional. Vou falar um nome, o Trump, que diz que vai licenciar a vacina antes das eleições. Então, assim, isso é uma comunicação irresponsável sobre um fato que o político não pode gerenciar, que é a gente ter os dados de segurança e eficácia, porque segurança é fundamental, mas eficácia também. Porque se a gente licencia uma vacina que não é eficaz, se hoje as pessoas já estão vivendo na expectativa de que a vacina vai resolver minha vida, o que não vai, a vacina vai chegar aos poucos, são várias, etc. Ela não vai. Chegou a vacina, então acabou a Covid. Não, não é isso. Então, se as pessoas já estão pensando assim, na hora que elas veem essas confusões, né, esses não consensos de tanta gente, a dúvida é maior ainda. E a gente corre o risco dessa vacina tão desejada ser recusada pela população, que a gente já está ouvindo falar nisso, né? A vacina foi politizada aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Infelizmente, tudo hoje é polarizado, politizado e cria uma complexidade que sai da linha de raciocínio. E por isso que quando a gente tem aqui o auxílio luxuoso da voz da consciência, eu peço para você discorrer um pouco mais. Ainda nesse aspecto da voz da consciência, vamos falar sobre esses movimentos que já estão aí em redes sociais, nas rodas, em qualquer lugar a gente tem ouvido movimentos contra a vacinação. O que você diz para essa galera? Olha, nada disso é novo para a humanidade, é novo para nós que estamos aqui agora no planeta Terra. Mas lá atrás, na Idade Média, nós vamos chegar mais perto com a pandemia, a gripe espanhola, né? A pandemia da influenza, da gripe, tudo isso aconteceu. A discussão que isso seria manipulado, que esse vírus foi criado, que essa vacina é uma vacina que está sendo criada para acabar com o universo. Então, essa coisa está dentro de nós, né? O ser humano, ele, quando não entende alguma coisa, ele sai buscando respostas, né? E ele escolhe a resposta. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente fala uma coisa científica e tal, e diz assim, tá. E aí prefere acreditar numa opinião não científica que respondeu melhor aos seus anseios, né? Isso é muito, muito importante. Inclusive na jornada da SBIM, que é um congresso que a gente faz, esse ano eu consegui, vai vir uma pessoa que trabalha com a questão comportamental, né? Então, para essa situação toda, você falou de antivacinista, né? Uhum. Porque a Covid está sendo bandeira de muitos, né? E assim, quando começou a Covid, os grupos antivacinistas abandonaram as vacinas e passaram a criar fake news, etc. e tal, sobre a Covid. Agora que a gente começa a falar da vacina da Covid, eles ressuscitam na vacina de uma forma pesada. E a população, o ser humano está com medo. A gente está com medo. E aí se eu venho forte e digo, olha só, cuidado e tal. Então, assim, grande parte dessa questão antivacinista, seja agora, e da Covid, está muito na coisa da perseguição, né? De que há um complô. E a gente vive um mundo tão louco, né? Que não é difícil acreditar que alguém está querendo fazer alguma coisa de errada, que há um interesse por trás. E quando a gente vê as pessoas usando tanto a Covid, a vacina, com interesses que vão além da saúde, mais desconfiança ainda. Eu não confio em mais ninguém. Sem dúvida sobre a ponderação disso que você acabou de dizer e não sobre o antivacinismo, vamos dizer assim. Todos os ismos, eles me preocupam bastante e não é de hoje. Quando é que a gente pode estimar que a gente vai ter uma vacina de verdade, imunizar a humanidade, uma vacina ao redor do mundo? Monalisa,
Essa pergunta é uma pergunta que a gente não tem como responder. Nem estimativa? Olha, a ciência precisa de resposta. Então, agora, a interrupção, né, da aplicação em voluntários, isso atrasa. Então, a gente pode dizer, a Organização Mundial de Saúde começou dizendo que até o final do ano tinha, depois em 2021, e agora ela fala em 2022. Então, assim, a gente vai ter que aprender a trabalhar a nossa ansiedade. A gente não tem como dizer, e cada vez que eu digo, eu acho que é em janeiro, eu acho que é em março, em outubro, eu gero na população uma expectativa. E aí o que acontece é a frustração. Então, isso não é bom. A gente precisa entender, nossa, tomara que seja logo, vamos torcer para ser logo, vamos trabalhar para ser logo. Agora, respondendo a sua pergunta, certamente esse ano não, e não acredito que no primeiro semestre de 2021. Para isso acontecer, nossa, tem que ser tudo muito redondo. E a gente precisa, a cada etapa, entender. Então, vamos esperar a fase 3 terminar e os dados serem positivos, e aí a gente pode dizer qual a expectativa. Posso fazer uma consulta particular? Eu cancelei todos os meus planos de fim de ano. Bom, faz 6 meses que eu não saio de casa, que eu só trabalho, eu não vou em lugar nenhum. Realmente eu sigo as orientações que eu escuto aqui no podcast e na TV. Eu realmente tenho colocado à risca o isolamento social. Tô meio doida, claro, tá pirando o cabeção, mas eu cancelei tudo e todo mundo que me pergunta, vamos nos reunir no fim do ano, vamos viajar, eu digo, não é possível, não tem vacina. Tô exagerada? Não, o nosso próximo passo, eu adoraria que a gente investisse mais nisso. Nesse momento, a gente precisa aprender a flexibilizar. Flexibilizar é importante. Você está pirando, eu estou pirando, meus filhos já piraram há muito tempo, não aguentam mais ficar dentro de casa, etc. Toda a questão também econômica, enfim, a vida precisa continuar. Mas a flexibilização sem essa educação de cada um de nós, e aí cabe a gente orientar qual é a melhor atividade. Hoje mesmo me perguntaram, o que é mais seguro, ir à praia ou ao cinema? Nem o dos dois. A tendência é achar que a praia é mais segura porque é o ar livre. Mas vem ver como é que estão as praias no fim de semana aqui no Rio. A gente vê. Tá todo mundo vendo, né? Eu nunca fui lá. Também tô igual vocês vendo na televisão, enfim. E assim, ali você não tem o distanciamento. Mesmo que tivesse ali no lugar que você está sentado, as pessoas circulam, enfim, entram no mar. Então esse distanciamento, mesmo ao ar livre, ele não é respeitado. Então o risco passa a existir. Já no cinema, se eu tiver uma pessoa a cada 4 metros quadrados ou a cada 1,5 metro para frente e para trás, enfim, essa distância varia aí um pouco, também não é consensual, difícil pegar, se eu tiver um fluxo para entrar e para sair. Então a gente está precisando aprender isso. Ontem uma escola me perguntou, aliás, uma mãe, né, posso socializar, levar meus filhos para socializar? Pode, mas tem que saber fazer isso. Então, vamos investir nisso, porque a flexibilização, sem que a população entenda e respeite, e essa promessa de como, né, a impressão de que a flexibilização é porque já está tudo bem, é que vai levar ao retrocesso, né, e aumento de casos. Eu não tenho coragem, por exemplo, de ir ao cinema, porque eu não sei se todo mundo vai ficar com a máscara o tempo todo. Eu não vou fiscalizar todo mundo, né? E não dá para eu me colocar em risco sabendo que para eu não estar em risco, a consciência tem que ser do todo. Mas é claro que se eu pudesse ir para uma praia vazia, andar, tomar sol, sentir o mar no meu pé, nossa, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Então, se achar um lugar assim vazio... Então, eu moro no Paraíso, né? Uma cidade maravilhosa, enfim. Eu não sei o que é uma praia há muito tempo, mas eu, por exemplo, autorizei meus filhos e meu marido andarem na praia, fazer um exercício em qualquer dia, menos sábado e domingo, porque tá cheio. Escolher o lugar com menos gente. Então, é isso. Agora, vamos fazer uma campanha de como agir na flexibilização. Fazer as pessoas entenderem que se a gente não flexibilizar direito, e não é o governo que vai flexibilizar direito ou não, o que o governo vai fazer é que se a flexibilização não for direita, a gente vai ter um aumento de casos e aí a gente retrocede, como já vimos acontecer em vários países. Sim. Isabela Balalé, muito obrigada. Valeu, Monalisa. Um beijo. Beijo, você também. Tchau, Tchau. tchau.
Começo de semana com essa ponderação, então, cheia de equilíbrio. Amanhã a gente se ouve mais. Isso tem e tem mais todos os dias. Em pé.